Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Vitor Silva Correia, doutor em administração pela PUC Minas. Nós estamos falando sobre empreendedorismo religioso. Você se concentrou em igrejas independentes. Qual universo você Eu fiz um estudo de caso múltiplo. Eu entrevistei 23 pastores responsáveis pela criação e condução de pequenas igrejas evangélicas. Fiz várias entrevistas semi-estruturadas, ao todo mais de 60 horas de coleta de dados estruturados em campo. Sim, sim. E você se concentrou em Belo Horizonte? Belo Horizonte, região metropolitana, porque a incidência desse tipo de igreja é muito comum na periferia de grandes capitais, né? Então foi Belo Horizonte, mas Betim, Contagem e outras cidades da região metropolitana. A média de membros dessas igrejas? Isso é um ponto interessante, Flávio, que eles não gostam de comentar esse tipo de aspecto, nem quantidade de membros e nem arrecadação de igreja. É um ponto bastante complicado a gente obter, difícil de aferir. Né? Mas eu peguei igrejas que tinham até 10 membros e igrejas que tinham, por exemplo, 5.000 membros. Igrejas grandes, já que a gente já pode considerar com uma certa representatividade, né? Não é tão porta pequena, já é uma igreja que cresceu. E por que foi importante pegar esses dois tipos de empresas? Para identificar a convergência entre as ações entre elas. Quer dizer, igrejas pequenas realizam ações semelhantes àquelas consideradas um pouco maiores, visando justamente o crescimento de seu ministério, né? Todo pastor, e aí vários falaram, né? É dever do pastor o crescimento do reino de Deus, né? Se tem 100, tem que ter 200. Se tem 200, tem que ter 400, né? Um outro virou e falou assim, Deus pede filhos, né? Então, a função deles é crescer o seu ministério, a sua igreja. Sim, você acabou de se referir a igrejas como empresas. Sim. Isso atravessou o seu trabalho. Você conversava com os pastores, ele falava de suas igrejas, mas você, como pesquisador, estava ali para ver uma empresa. Sim, veja bem, o meu olhar de religião, é importante ressaltar isso, não foi um olhar da ciência da religião. Sim. Quer dizer, eu não trato religião como aspecto transcendental, sobrenatural, nada disso. O meu foco em religião é como prática social, e como prática social incorpora diversas práticas, dentre as quais se insere a própria de negócios, né? Quando eu fui para campo, obviamente, os pastores não tinham essa perspectiva, né? Eu não falei com ele que eu estava investigando a dimensão empresarial da igreja, né? Eles comentaram comigo perguntas relacionadas a outras dimensões que eu fui conseguindo descobrir com o tempo. Inclusive, é interessante, muitas das dimensões, das descobertas da tese, foram os pastores que me suscitaram, quer dizer, eu não estava inicialmente interessado num foco empreendedor, mas eles começaram a projetar luzes, a frases, a argumentações que me despertou o interesse em investigar uma dimensão empreendedora do pastor. Esse não era o meu foco inicial da tese. Eu comecei a inverter por identificar em campo uma dimensão bastante evidente, forte, de competitividade entre as igrejas. Sim, no caso aí do trabalho dos pastores, toda a narrativa é religiosa, mas nós poderíamos pensar algo como um por detrás de? Sim, sim. Por detrás de é um interesse empreendedor. Sim, e o interessante, outro ponto... Isso nem toda teoria ou método da ciência da religião estaria de acordo com isso, pensar o por detrás de. Eu não gosto de generalizar também, porque na generalização a gente corre um risco, né? Sim. Mas todos os pastores, em maneira geral, tentaram passar para mim, enquanto pesquisador, a impressão de que eles eram bons pastores, entende? Assim, de que todas aquelas práticas consideradas por eles antiéticas, inadequadas, eram realizadas por seus pares. Então eu identifiquei a dimensão empreendedora dos pastores, não nos pastores investigados, mas no relato deles em relação ao contexto religioso neopentecostal. Todos eram bons pastores, mas os seus pares faziam ações julgadas por eles antiéticas e muitas vezes inadequadas. Considerando uma perspectiva de suspeita, me permito não ficar nessa situação por um momento, os interesses são mais de natureza individual ou todo o foco está no bem da empresa/igreja? Os dois. Tem um foco, obviamente, de crescimento da comunidade evangélica, e aí tem uma perspectiva bastante interessante, quer dizer, a gente não pode só falar que é uma dimensão econômica, mas também essa dimensão utilitarista, econômica, pessoal, financeira, é muito grande também.
elas se confundem, e nesse processo de confusão é que está difícil distinguir, ou que é difícil distinguir aquele pastor interessado em dimensões financeiras daquele pastor interessado de fato na salvação do seu fiel, né? E a própria concepção de fiel, é importante lembrar, denota uma questão financeira, quer dizer, ou você é fiel ou você é membro. Fiel em quê? Nos dízimos e nas ofertas, né? Tem muitas pessoas que frequentam igrejas, mas que são membros, não são fiéis no dízimo e na oferta. E não ser fiel no dízimo e na oferta implica restrições. Você não pode participar da Santa Ceia, você não pode, por exemplo, assumir cargos de liderança na igreja. Foram então, casos que você identificou? Casos que eu identifiquei. Isolados? Pastores, não, isolados não, comuns. Frequentes. Né? A Santa Ceia talvez é o evento mais importante, mensal, realizado dentro de uma igreja neopentecostal. E se você não está com o seu cartão de dízimo bem pago, por exemplo, você não poderia participar de uma Santa Ceia. Olha a dimensão... Claro, nós estamos falando dentro do universo da sua pesquisa, porque o telespectador pode pensar assim, não, mas na minha igreja não é assim. Claro. Bom, nós estamos falando do seu trabalho. Veja bem, eu não posso extrapolar tudo que eu estou falando aqui, eu não posso extrapolar para além das 23 igrejas investigadas, entende? Sim, quer dizer, claro. é um estudo focado em algumas igrejas que têm as suas características, mas que não expressa o universo das igrejas pentecostais e neopentecostais, mas também representa parte de sua dimensão, né? Então, você tem que ter esse fiel, tem que ser fiel ao dízimo, senão não participa de alguns aspectos coletivos que são essenciais para os membros, né? Sim. Quanto aos recursos, já que nós estamos falando no horizonte do empreendedorismo, né, recursos das igrejas são investidos na própria obra, né, ou isso pode ser aplicado também em outros setores, como, por exemplo, na vida privada? Pode, mas isso não fica claro. Todos, obviamente, falam que, por exemplo, o dízimo é para manutenção da obra do Senhor. É para pagar gasolina para o pastor visitar o fiel que precisa de um atendimento, né? Tem igrejas, obviamente, que funcionam na casa do próprio pastor. Então, a arrecadação que é feita pelo pastor é empreendida na melhoria da igreja dentro da casa dele, né? Mais uma vez, essa dimensão financeira, utilitarista, ou essa dimensão social preocupada com o fiel, a linha é muito tênue e a gente não consegue identificar, senão com um estudo, digamos, uma observação mais, um estudo etnográfico, por exemplo, onde que está o limite mais bem definido entre os dois. Na entrevista, todos, obviamente, passaram a impressão de que os recursos são obtidos unicamente para o crescimento da obra, para o crescimento das igrejas dele. Um tema difícil. Difícil e polêmico. Vou colocar agora. Empresas pagam impostos, igrejas não. Sim. Você chegou a discutir com seus entrevistados essa situação? Esse tema não foi porque já era conhecido, de fato a igreja não precisa pagar imposto, né? Fora outros benefícios fiscais, enfim, outros aspectos relacionados à Isso pode igreja, tornar o negócio atrativo? Muito atrativo. Veja bem, você vende salvação, você não vende um produto que é capaz de ser aferido, entende? Alguns pastores comentaram comigo, obviamente relacionando a outros, né? Se você tem fé na sua cura, por exemplo, e a cura não acontece, a culpa não é do pastor, a culpa é sua pela falta de fé. Então, se você pega o seu salário, por exemplo, tá, e entrega para a igreja na esperança de que você vai obter algo em troca e não obtém, a culpa não é da igreja, não é do pastor, a culpa é do fiel pela falta de fé, né? Então, é algo que você entrega, enfim, que é intangível, que não é palpável e que dificulta o processo de avaliação, entende? Então, é extremamente atraente também esse tipo de negócio, vamos dizer. Isso pode, de alguma forma, mas, enfim, considerando sempre o microcampo que você analisou, não é? Explicar esse crescimento tão significativo de igrejas nas periferias, né, onde igrejas tradicionais, evangélicas incluídas, ou católicas, outras religiões, né, que dependem também de uma estrutura maior, então um pouco mais pesada, centralizada. Enfim, esse crescimento, eu já falei sobre isso, mas com esses novos elementos todos que você levantou, eu queria reforçar essa percepção. Claro. Mais uma vez, eu acho que o pastor ele é muito agressivo, né?
E essa agressividade dentro dos que negócios, dentro né? dos negócios. A linguagem dos negócios. Dos negócios. E me permita entrar nesse campo que é o meu de interesse, né? Ele é em 2 pontos, não apenas para conseguir membros de outras igrejas, como para conseguir a conversão de outras pessoas, como também agressivo na tentativa de evitar a perda de fiéis, né? Ele faz diversas ações. O maior medo de um pastor, e todos eles comentaram comigo, é perder fiéis, né? É um membro ir na outra igreja, gostar do alimento que tem lá, que é a linguagem que eles utilizam, né? E perder o membro, né? Então, por exemplo, tem igrejas que proíbem membros de visitarem outras igrejas. Tem igreja que pede uma carta de autorização, que se o fiel for visitar outra igreja sem a permissão do pastor, ele recebe uma punição, por exemplo, né? Se ele é líder dentro da igreja, ele toca, ele fica 2 semanas sem tocar. Quer dizer, são algumas características que vão denotar aí uma certa expressão que foi muito comum no campo de dono da ovelha. O pastor, ele se sente, parte deles, dono da ovelha, quer dizer, ele é responsável por guiar e por orientar e autorizar os caminhos nos quais os seus fiéis podem frequentar ou trafegar. O mercado religioso está em franca expansão? Está em expansão e é um mercado, parece, que sofre pouca influência de crise, né? Quer dizer, é um mercado que nós estamos vivendo um período de crise econômica bastante vigoroso, mas o mercado religioso é um mercado estável, né? Se não em crescimento, ao menos estável nesse período que o Brasil passa por momentos de dificuldade, né? Sim. Para atuar nesse mercado religioso, alguns inclusive defendem que não faz nenhuma falta uma formação mais consolidada. Qual é o perfil da formação dos empreendedores que você entrevistou, esses 23? Não só os 23, mas eu imagino, e aí eu posso tentar extrapolar, eu acho que é uma característica dos pastores neopentecostais, não tem uma formação teológica bastante vigorosa, né? Alguns, por exemplo, de formação acadêmica, têm ensino fundamental incompleto, e que são responsáveis por liderar pessoas religiosas, né? Quer dizer, o fato de você ser pastor não é a sua formação acadêmica ou não, mas a vocação que você tem ou não para ser um pastor, né? E o carisma, né? E o carisma, né? E esse ponto é interessante porque o carisma denota um outro aspecto dos pastores, que é, por exemplo, o medo de perder a igreja, né? Muitos pastores não colocam pastores auxiliares, porque se ele for mais carismático, ele leva metade ou toda a sua igreja. Então, tem pastores que conduzem, por exemplo, igrejas com 300 pessoas, em que pesa a dificuldade de liderar todo mundo, mas com medo de colocar um pastor auxiliar e ele mais carismático levar grande parte dos seus membros para outra igreja. A facilidade com a qual se pode criar uma igreja neopentecostal estimula esse tipo de receio, de medo entre os próprios pastores. Sim. Vitor, assim, muito sucintamente, tem alguma coisa que você olha para uma igreja dessas 23 que você estudou, e nós estamos falando destas, né? Reforçar isso com o telespectador. Sim. E essa associação com a empresa fala, bom, aqui não tem nenhuma característica de empresa, aqui é só uma igreja mesmo. Alguma? Flávio, é uma boa pergunta. Eu acho que é a dimensão religiosa pela qual perpassa, né? É o conteúdo. pela qual perpassa o aspecto da igreja, entende? É só o produto mesmo É só o produto ou o serviço, entende? Porque teve um pastor que falou, me permita sempre estar citando, né? Igreja não tem diferença em relação à empresa, é tudo igual. Tem rixa, tem briga, tem tudo isso que você vê numa empresa comum. Se um pastor está me relatando esse tipo de situação, isso me leva a crer que é um empreendimento tão produtivo, sob o ponto de vista financeiro ou não, quanto qualquer outra empresa no mercado. Sim, sem dúvida, fico na expectativa dos estudos, por exemplo, com as igrejas históricas, né, falando do segmento ainda evangélico, mas também do catolicismo. Sim. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.